O amor, a graça e a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, que é incompreensível, que foge à lógica cartesiana, é o que eu desejo a todos vocês hoje em dia. Que esse amor seja grande sobre as vossas vidas, que a paz seja vossa amiga e vossa companheira. E vamos continuar discutindo o Sermão da Montanha, né? Discutindo não, refletindo no Sermão da Montanha, melhor dizer assim. Aprendendo com Jesus, nesse lindo código de ética, esse código de conduta, de comportamento, de ações sociais que façam com que as pessoas vivam melhor e tornem a gente humanos, porque esse é um dos objetivos da graça de Deus, tornar nós seres humanos, humanos no sentido mais estrito da palavra, alguém amável, agradável, educado, pessoas inteligentes, sábias. É isso que a graça de Deus ela faz, ela nos educa, ela nos disciplina, nos instrui, nos orienta para sermos pessoas melhores. E hoje vamos discutir o versículo de número 43 ao versículo de número 48 do capítulo 5 de Mateus, onde está esse Sermão da Montanha. Então, vou ler para vocês e vamos refletindo um pouco. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus está falando isso para os discípulos. Foi dito isso, foi dito lá no passado. Essa mentalidade, esse entendimento, né, estava na cabeça dos judeus. O próximo eu amo. E quem era o próximo para o judeu ali? Era alguém da sua nação. Era alguém da mesma etnia, da mesma raça. Era isso que eles entendiam que era o seu próximo. E o que era o inimigo deles? Aqueles que eram contra eles, aqueles que não seguiam a mesma religião deles, não adoravam o mesmo Deus deles. Então isso na sua cabeça, ou na cabeça deles, essas pessoas eram seus inimigos. E isso tinha sido dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Uma grande lição sobre quem é o próximo, Jesus ensina na parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Depois você pode ler e ver os detalhes, né, do capítulo 10, versículo 25 por diante de Lucas, você vai encontrar essa referência sobre o próximo. Né? Deixa eu só confirmar aqui se eu citei o texto corretamente, do capítulo 10. Né? Sobre a parábola do bom samaritano, eu citei corretamente. Capítulo 10, versículo 25, né? Por diante do versículo 37, você vai ler essa linda passagem e refletir sobre quem é o próximo para entender bem melhor isso daí. Bom, então eles diziam que ama o seu próximo e aborreça o inimigo, ame menos ele, odeie ele. Mas o próximo não, o próximo tem que ser amado. Aí Jesus vem, veja, isso era um pensamento deles. Jesus vem e faz a seguinte ressalva, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Ih, rapaz, aí foi bem de encontro à filosofia de vida deles. Jesus é fantástico. Amai a vosso inimigo, como assim? Amar meu inimigo. Isso nem a sociedade hoje atual, a civilização, né, ocidental, consegue compreender isso, que se diz avançadíssima. Realmente eu tenho notado que a humanidade tem avançado muito em ciência, em matemática, em física. Hoje temos física da partícula, física quântica, computação quântica. Tanta coisa tem avançado, né, na área das ciências, tecnologia e tudo. Agora, do ponto de vista humano, do ponto de vista do amor, nós ainda estamos na idade da caverna. Estamos ainda engateando. Essa é a verdade. Estamos engateando ainda, precisamos melhorar muito. Estamos na idade da caverna. Diz, amai a vossos inimigos, bem dizer o que vos maldizem. Ou seja, o que é bem dizer é dizer bem. É dizer bem tudo em todo sentido. Tanto falar bem de alguém, como abençoar, desejar o bem para essa pessoa. Isso é bem dizer. Bem dizer que bem dizer os inimigos. Ih, Jesus. Contradição. Não é isso que a sociedade ocidental hoje compreende que deve bem dizer o seu inimigo. O que as pessoas querem é destruir os seus inimigos. Na verdade, a gente poderia, né, não era para termos nem inimigos. A sociedade era para ser tão unida de sermos irmãos um dos outros, independente da sua ideologia política partidária. E aí serve agora para
Aquelas pessoas, né, irmãos, ou que não sejam irmãos, cristãos ou não, e quem às vezes é da direita odeia os da esquerda, os da extrema esquerda. Os que os da extrema esquerda odeiam os da direita. Isso às vezes acontece entre cristãos, gente, ou pessoas que dizem cristãos, por questões políticas partidárias, que não é política em si. A etimologia da palavra política, né, ela tem a ver com cuidar das coisas públicas, promover o bem social, o bem público, administrar as coisas públicas. Isso é política, e política é lindo, política é bonita. Agora, politicagem não. A politicagem ela é horrível. Essa política partidária, de conveniência, isso não é política no sentido estrito da palavra política. Isso é politicagem, política partidária. Não é política ciência, é política na arte de fazer o bem. Essa política partidária eu aborreço, eu não gosto. Agora, a política no sentido de fazer o bem, de governar, de promover o bem público a todas as pessoas, as minorias, as pessoas que precisam, isso aí eu sou a favor dessa política de fazer o bem a todos, respeitando todos os princípios morais e espirituais que Deus estabeleceu para o ser humano. Tá? Então, há pessoas que são de partidos que se odeiam o outro, gente. Estão se degradando. Há pessoas em um partido que ele faz de tudo para denegrir a imagem do outro. E isso não é bom. Só que isso não acontece somente nos partidos políticos. É interessante isso. Isso acontece também, às vezes, no meio de irmãos de igrejas. Às vezes, tem igrejas que se dividem, né? E aqueles que ficaram naquela igreja original, e os outros que saíram, às vezes começam a se bater de frente, a se odiar. Gente, isso não é evangelho, nós devemos amar a todos. E não importa se você congrega na congregação A, B ou C, denominação A, B ou C, não importa, porque Jesus não veio morrer por denominações religiosas. Jesus veio morrer pelo ser humano, pelos pecadores, para salvar a humanidade. E quem vai para o céu não é instituição religiosa, não é. Quem vai para o céu é aqueles que amam de verdade. É aqueles que nascerem de novo, é aqueles que Cristo habita no coração deles. Esses daí vão herdar a vida eterna, mas não quem levanta a placa de igreja, denominação religiosa. Não adianta você se vestir muito bem, você andar de paletó, de gravata, com um vestido grande, todo bem limpinho, né, sem estar com barba, que eu estou com barba. A barba quem criou foi Deus, gente. O bigode quem criou foi Deus, o cabelo quem criou foi Deus. E tudo que Deus criou é bom. Aprenda isso, tudo que Deus criou é bom, é coisa boa, é para o ser humano, tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou. Então tem gente que fica reprovando esses tipos de coisas, esse tipo de atitude, que não é evangelho, que não é vida. Evangelho é diferente. Evangelho é libertação. Evangelho é paz. Evangelho é vida nova. Evangelho é educação. Isso é evangelho. Evangelho também faz progredir na ciência. Evangelho faz isso. Então, há pessoas que ficam com divisões e se tornando inimigo um do outro. E aí o que Jesus diz aqui é: amai vossos inimigos, aquele que vos odeia. Inimigos aqui é nesse sentido, aqueles que odeiam vocês. E bendize o que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiam. E orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Esse deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão. Ele deve orar, pedir a Deus a bênção para aquele que vos maltratam, aquele que vos perseguem, amar até aqueles que os odeiam. Não é contraditório? Não parece contraditório? A sociedade pensa diferente, mas veja como é o ensinamento de Jesus, como é diferente. Como seria bom, né, se as pessoas que levassem a bufetada no lado direito oferecessem também a face esquerda, como diz Jesus no capítulo 5 de Mateus. Como seria bom que você vencesse o mal com o bem e não desse mal por mal. Mas se vence o mal é fazendo o bem, é plantando o bem, a semente do bem. É assim que a gente vence o mal. E temos que respeitar, gente, as opiniões políticas diferentes. Você não deve se afastar do seu irmão porque o seu irmão tem uma opinião política diferente da sua, como se a sua fosse a certa e a do outro fosse errada. Reflita bem. Há coisas boas dos dois lados. Bom, depois Jesus diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, versículo 45, ou seja, você quer ser filho de Deus? A característica do filho de Deus é essa daqui. É aquele que ama o que os odeia. Essa é uma característica do filho de Deus. Porque se alguém se diz filho de Deus, mas odeia o seu próximo, ou odeia até aquele que o odeia, ele não é filho de Deus, segundo Jesus.
Então vamos deixar de falar-se. Eu sou filho de Deus, mas cheio de ódio no coração. Eu sou filho de Deus, mas você odeia as pessoas. Eu sou filho de Deus, mas você é um caluniador, inventador de mentira. Você não está sendo filho de Deus, está sendo mais filho do diabo, filho do cão, filho do Satanás. Menos filho de Deus. Porque a característica de um verdadeiro filho de Deus é de orar por quem persegue ele, é de amar quem odeia, é de fazer o bem a todos aqueles que fazem o mal. Essa é a característica do verdadeiro filho de Deus. E aí Jesus continua. Disse, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja o exemplo de Deus. O que ele está querendo dizer aqui é que Deus faz isso. Deus faz o bem a quem é justo, a quem faz o bem, e faz o bem a quem é mau. Deus é maravilhoso, gente, porque Deus quer o bem de todos. Ele faz com que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz com que o sol resplandeça e faz com que o campo do ímpio produz e o campo do justo também produz. Nisso Deus não faz diferença. Deus ama a todos. Isso é o próprio Jesus dando exemplo como Pai Celestial. Disse, pois se amado que vos amos, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudados unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Ou seja, Jesus agora cita os publicanos, que eram os cobradores de impostos, para o governo romano, dizendo, olha, vocês reprovam os publicanos pelos seus atos, mas vocês estão fazendo a mesma coisa que eles fazem. E quantas vezes a gente não age dessa forma? A gente faz aquilo que a gente reprova nos outros. Nisso aí a gente está se condenando, é uma autocondenação, segundo os ensinamentos de Paulo na carta dele aos Romanos. E Jesus disse que vocês estão fazendo a mesma coisa, não há diferença entre vocês e os publicanos. Vocês se acham santo demais, certo demais, mas estão fazendo as mesmas coisas que eles fazem e que vocês reprovam. Então vocês também estão se reprovando? Estão se autocondenando? Por isso ele disse, amar a quem ama é fácil. O negócio é amar a quem não te ama. Fazer o bem a quem faz para você é fácil. Eu quero ver você fazer o bem a quem não faz a você. Presentear a quem te presenteia é muito fácil. Eu quero ver você presentear aqueles que não te presenteiam. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aí ele diz assim, sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse perfeito aqui não é uma santidade extrema. É dentro do contexto que ele está falando, ou seja, de amar aquele que vos odeia, de saudar quem não saúda você, de bendizer a quem não bendiz você, a fazer o bem a quem não faz a você. E é essa perfeição que Jesus fala aqui dentro desse contexto. E ele pega como exemplo o Pai, que faz com que o sol desça sobre bons e maus, chuva desça sobre bons e maus, venha a noite sobre todo mundo, a terra produza para todos. Deus faz assim. E aí Jesus diz para a gente, olha, siga esse exemplo de Deus, do Pai Celestial, do meu Pai que está nos céus. Seja perfeito dessa forma. Essa é a perfeição que ele diz. É amar, é bendizer, é orar por quem tu maltrata. Compreendeu? É simples o Evangelho. Agora, parece que é difícil colocar isso aqui em prática. Isso aí é difícil. É muito difícil, porque você luta contra a carne, que não quer que você faça isso. Mas em nome de Jesus, tente praticar, exercitar isso daqui, e a sua vida vai ser abençoada. Que Deus te abençoe. Um abraço do seu irmão, professor Nailson Ferreira de Lima. Tchau, tchau. Um abraço.